Você conhece a técnica de rapport? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. É logo depois da vinheta. Primeiro vamos definir o que é rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa trazer de volta ou criar uma relação. Então é uma palavra que vai te ajudar a interagir melhor. Mas como que ela funciona numa abordagem então? Conforme eu falei no vídeo anterior, né? Eu disse que ia falar dessa técnica de abordagem específica, como você chega na área e percebe que o funcionário está cometendo um desvio e você precisa abordar ele, né? Acontece que às vezes as pessoas se inibem e não conseguem falar. Elas travam, né? E até porque elas estão ali numa situação que talvez elas saibam que estão cometendo um desvio. Então, isso acaba travando. Ela não consegue dialogar com você. Para isso, você precisa trazer ela para o seu lado. Uma forma de empatia, né? De fazer com que a pessoa esteja mais livre, mais tranquila para conversar com você. Então essa técnica do rapport é exatamente para isso. Mas como é que ela funciona? Qual a sua ação para que a pessoa realmente ela se abra, né, e passe a conversar, passe a dialogar com você, né, com mais tranquilidade, falando, enfim, ela esteja, vamos dizer assim, aberta ao diálogo. Então, o que você deve fazer para que o funcionário tenha essa reação? Porque é muito comum você chegar e quando você aborda o funcionário, ele já se fecha e não fala nada e fica ali, e você faz pergunta e ele não responde nada e realmente trava, né? Então, eu já falei no vídeo anterior, né, que a forma como você deve se aproximar e tal, né? Eu vou deixar, para que se você não viu ainda esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, né? E aí você pode ver esse vídeo também, que é muito interessante, que são as 6 dicas, né? Aí para você se tornar assim, um TST diferenciado nas suas abordagens. E para isso você precisa conhecer essa técnica do rapport. Então vamos aí às dicas, né? Como é que você vai agir para que esse funcionário se abra, ele passe a falar com você. Né? Eu utilizei muito essa técnica, né, nas minhas abordagens. Eu me lembro até um dia que eu vou fazer um parênteses aqui e contar isso que aconteceu, né? Porque eu cheguei numa área, né, o funcionário estava cometendo um desvio, né, não era algo grave, nada, né? E eu não, obviamente que eu não ia falar para ele qual era o desvio. Mas quando eu cheguei, ele já se fechou, ele não falava nada, né? E aí eu percebi, né, que ele tinha ali alguma coisa com ele ali, né? Eu não me lembro o que era agora, se era um chaveiro, alguma coisa, mas tinha a ver com música, né? E como eu sou músico, né, eu puxei o assunto de música com ele. E comecei a conversar sobre música. Quer dizer, eu saí totalmente fora do que ele imaginava. Ele imaginou que eu ia chegar ali e ia falar sobre que ele estava cometendo um desvio, que ele estava fazendo uma coisa errada, né? E eu comecei a falar sobre um assunto que não tinha nada a ver, né, com a atividade dele que ele estava fazendo ali, né? Então eu comecei a perguntar, você gosta de música e tal, né? Você toca algum instrumento? E aí começamos a conversar. E conversamos assim, cerca de uns 5 minutos sobre música. E a partir desse momento, acabou. E eu, logicamente, que eu estava aplicando a técnica do rapport. E aí chegou o momento que eu percebi que ele estava totalmente tranquilo. Aí conversamos, falamos sobre a atividade dele. Perguntei se ele gostava do que ele estava fazendo. Perguntei se ele estudava. Enfim, conversamos bastante até que chegamos no desvio em si. E ele conversou comigo como se fosse, como se a gente já se conhecesse há muito tempo, né? Mas para isso eu apliquei a técnica do rapport. Então, voltando ao assunto do rapport, vamos agora então como é que você vai agir. Digamos que esse funcionário que você abordou, ele está nesse processo de abordagem, né, e ele não está falando nada. Então, aplique essa técnica falando de coisas fora daquela atividade, como eu fiz, falando de música, pode ser qualquer outra coisa. Pergunte sobre o dia dele, onde que ele mora, sei lá, né? Enfim, mas não fale sobre a atividade em si, do que está acontecendo. Fale sobre outras coisas. E em determinados momentos, conforme você for conversando com ele, você vai fazer gestos e ver se ele repete esses gestos. Eu usava muito de pôr a mão na orelha, assim, né? Eu estava conversando com o funcionário, deliberadamente, é claro, né? Eu pegava e passava a mão na orelha. Aí
está o X da questão. Se ele repetir esse gesto, você já conseguiu a empatia dele. Então, digamos que você passou a mão na orelha assim deliberadamente e aí tira a mão. Logo em seguida ele faz o mesmo gesto. Ele também passa a mão na orelha. Pronto, acabou. Você já conseguiu ganhar ele, trouxe ele para o seu lado. Essa é uma técnica utilizada por vendedores também, tá? Então, se algum vendedor estiver tentando convencer que for um bom vendedor, que for treinado, ele vai saber dessa técnica. Então, se você estiver conversando com um vendedor, fique atento nisso, tá? Porque ele vai tentar usar essa técnica com você. Mas então pode ser qualquer coisa. Põe a mão no queixo, né? Passa a mão no cabelo, tá? Eu fazia isso também, né? Passava, lógico, está de capacete, né? Mas levava a mão no capacete e tal assim, né? Como se fosse pôr a mão no cabelo. E aí dali a pouco, quando ele repetia um desses gestos que eu fazia, né? Tava pronto já, aí era só seguir a conversa e você já tinha conseguido trazer ele para o seu lado. Então essa é a técnica do rapport. Você vai ter que ir conversando com ele, falando de outras coisas, como eu disse, não do desvio que ele estava cometendo. Talvez ele saiba do desvio, né? Ele sabe porque você está ali. Então, não fale nada sobre isso. Fale sobre outras coisas, até que ele realmente se abra, né? Aí, quando você conseguir isso, colocou a mão no queixo, tá? Passou a mão no queixo. Aí você percebe que ele também fez o mesmo gesto. Acabou. Isso é infalível. Vocês podem testar isso na casa de vocês, com os seus parentes, com amigos, tá, né? Testa isso para vocês vão ver que isso funciona realmente, né? Quando eu aprendi isso, quando eu vi isso num curso que eu fiz, né, eu fiquei lá na dúvida, será que isso funciona realmente, né? E aí eu saí testando aquilo lá, né? Então eu estava conversando com as pessoas, eu fazia um gesto deliberadamente e ver se a pessoa repetia aquele gesto. E como diz a turma, é batata. Dali a pouco ele está fazendo aquele mesmo gesto e aí acabou. Ele se envolveu na conversa com você. E aí fica muito fácil de você tratar qualquer assunto. De você eliminar barreiras, né, que estão entre você. Porque isso existe, né? Quando você chega na área, o funcionário, ele sabe que você está lá à procura de alguma coisa que está errada. Então, essa barreira que existe entre a gente, o técnico de segurança e os funcionários, os trabalhadores, ela só é quebrada dessa forma, quando você conversa com a pessoa, né, traz ela para o seu lado. Quando você consegue fazer isso, realmente fica tudo muito mais fácil. E na segunda vez que você precisar conversar com alguém que você já aplicou essa técnica, talvez você nem precise mais aplicar, porque ele vai ter empatia por você. Então ele vai entender que você está ali para o bem dele. Então essa é a técnica no rapport, né? É muito legal, tá? Faça esse teste com alguém próximo de você, antes de você testar na área, ou faça mesmo na área, né, de trabalho, né? E você vai ver que funciona e funciona muito. Tá bom, pessoal? Então espero que tenha ajudado vocês. Não esqueça de deixar o like, isso vale um like, né? Porque vocês não aprendem no curso isso aí. Tenho certeza que a maioria dos cursos, ou sei lá, até todos, não ensinam esse tipo de coisa. Então a gente só aprende aí realmente quando já está na área, né? E faz muita falta pra gente. Então isso deveria ser ensinado nos cursos já. Tá bom, pessoal? Então se você não aprendeu, se você está aprendendo isso agora, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque a estatística mostra que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então se inscreve, não custa nada, se inscreve aí, né? Clica aí, já faz a sua inscrição no canal. E isso ajuda no YouTube a entender que o vídeo é relevante e vai mandar para mais pessoas, tal. Tá bom, pessoal? Valeu por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!